Oi, gente, tô aqui para compartilhar com vocês sobre os livros que eu tô usando com as minhas filhas agora em julho. Julho chegou e eu acho que assim, julho é férias da escola, né? Mas em casa a gente tem que ter algum ritmo de rotina, alguns propósitos também, além do brincar. É claro que a criança tem que brincar muito, mas além disso a gente tem que formar também, não é formar, mas assim, proporcionar um ambiente onde a criança possa crescer, seja emocionalmente, intelectualmente e também espiritualmente falando, para quem é mãe e cristã, né? Então, além, claro, de um pouco de estudo, muita brincadeira e também fazer com que eles também testem novas habilidades, como aprender um instrumento ou fazer algum esporte, alguma coisa assim, eu foquei também em trabalhar, digamos assim, né, espiritualmente falando, nas virtudes. E aí eu comprei 2 livros para poder trabalhar com as minhas filhas aqui em casa. Lembrando que esses livros, eles são sim para crianças mais velhas. Criança que é muito pequena, eu acho que não vai surtir tanto efeito no ensino, porque a criança não entende muito, a criança ela não vai interpretar de uma melhor forma. Então, gente, tá dando barulho de moto aqui, não sei se você está escutando, mas enfim. E aí a criança não vai conseguir interpretar muito assim com relação à história, entender um pouquinho da história, sabe? Deixa eu fechar aqui, peraí, rapidinho. Senão, para abafar um pouco o som. Então, eu continuo fazendo com elas no café da manhã. Eu tenho o devocional da Princesinha, mas eu não vou falar sobre ele aqui, porque eu vou focar nos livros que eu quero trabalhar com elas esse mês de julho. Esses livros, eles são menores, então se eu ler todo dia, dá para terminar assim 2 semanas, mais ou menos. Então não são longos como aqueles livros devocionais que são mais grossos, que eu já mostrei aqui em outro vídeo, por sinal. Então, de manhã, como é no café da manhã, eu leio com elas o da Princesinha, que é esse aqui, tá até aqui, que eu já mostrei. Aqui, ó. Eu leio esse aqui, ele é bem grande, e aí eu já tô, olha, há meses fazendo isso e não termina nunca. E eu faço esse aqui com elas no café da manhã. Então, esse das virtudes que eu quero trabalhar com elas, eu deixei para depois do almoço. Então, após o almoço, a gente almoça, elas me ajudam também na limpeza do almoço, né? Eu lavo a louça, uma enxuga, guarda, a outra limpa a mesa, retira a mesa, etc. E depois que tá tudo limpo lá na cozinha, a gente vem pro quarto e eu leio para elas uma historinha de cada livro, que são 2 livros. O primeiro que eu vou mostrar é o Clássico das Virtudes para Crianças de Todas as Idades, é o nome do livro, tá? Mas é dos contos infantis dos clássicos. Gente, eu não fazia ideia de que ele era tão grande quando eu comprei. Eu achei que ele era menor. Mas ele é muito grandão, assim, olha isso. Maior do que a minha cabeça. Gente, eu sou menorzinha, eu sou pequena, mas olha isso. Olha o tamanho desse livro, livrão, assim. Mas na internet eu achei ele tão lindo, assim. Ele é almofadado, o que diz lá, sabe aquele quando você toca ele é almofadado? Esse aqui foi em torno de uns R$ 40. Eu achei barato pro tamanho que ele é, mas eu entendo que é barato porque dá pra ver, gente, que ele não, digamos, sabe quando você vê quando algo é pra gasta muito dinheiro pra fazer um livro, sabe? Foi meu marido que quis entrar aqui agora. E aí, então ele é assim, ele é almofadado, ele é muito colorido, que é muito legal, olha isso. Eu vou virar depois a câmera pra mostrar ele de frente. Mas ele é assim, e tem 10 historinhas daquelas clássicas mesmo, sabe? Histórias clássicas eu acho muito legal e é muito importante a criança poder conhecer, sabe? Branca de Neve, Pinóquio, Os Três Porquinhos são histórias dos irmãos Grimm, dos irmãos Andersen, que são clássicos da literatura. Toda criança, assim, já ouviu falar, já conhece a história. E são histórias que, claro, têm uma moral no final, por trás, algo que ensina alguma virtude. E eu achei interessante, ele é assim. E ele é bem simples. Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês, mas olha que coisa mais linda.
Primeiro assim, olha, ele vem, quando você abre, ele é assim. Aí eu vou virar pra mostrar melhor. Vou ver se eu consigo mostrar assim, olha. Ele é lindo porque ele é muito colorido. As meninas ficaram encantadas assim com as histórias. Aqui, ó. Porque pra crianças, eu acho que acima de 5, 6 anos, tá? Em diante. A página é aquela tipo, é papel mesmo, tá? Então é bem frágil, rasga com facilidade. Então, para crianças menores eu não indico. E é daqueles branco, então assim, você vê, sabe? Aqui são 10 historinhas, olha que vem a Bela Fera, a Bela Adormecida, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, João Pé de Feijão, Patinho Feio, Peter Pan, Pinóquio e os Três Porquinhos. E aí ensina, por exemplo, aqui a virtude do amor. E aqui sempre vem uma frase, essa é bíblica, né? Da Bela e a Fera, por exemplo. O amor, o que que é? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. E aqui vem a história, da história, né? Tipo, o ano, quem escreveu, o original, quem publicou, a versão. São histórias curtas, o que é bem legal. E algo que eu achei muito interessante. Primeiro, que é super colorido, olha isso. E segundo, que é em forma de verso, então tem ritmo, oh meu Deus, a leitura tem ritmo, e isso faz com que a criança, quando a leitura ela tem ritmo, faz com que a criança preste mais atenção, isso prende a atenção da criança, a forma narrativa e mais o ritmo. Por exemplo, eu vou ler, olha. A noite estava chegando e tudo escureceu. O homem exausto, perto do castelo, adormeceu. Na manhã seguinte acordou bem disposto e numa ponte do jardim lavou o seu rosto. Então você vê que tem rima. Quando as palavras rimam, a criança tende a prestar mais atenção no texto, na história, no que ela está escutando. Então, isso é um ponto positivo, além do que muito colorido. As imagens, assim, os desenhos são simples, não é nada, né? O livro é muito simples, desde da página, do tipo de papel, que não é tão, não tem uma boa qualidade, mas eu acho que cumpre com o papel do livro, sabe, para criança, que é fazer a criança escutar a história, aprender a criança na história. E aí vem a virtude também em vermelho nas histórias, olha, respeito. E é bem curta a história, sabe? Deixa eu ir pro final, quero eu contar. Olha, por exemplo, essa aqui, gratidão. Aí já vem. Aí vem com esse aqui também, ó, com marca-página, a Bela Adormecida. Aí fala, gratidão é a maior medida do caráter de uma pessoa. Aí vem também a versão conhecida, o nome original da Bela Adormecida, né? A Rosa dos Espinhos, do conto, a publicação. Então, é uma forma simples e aí vai contar depois a história. Olha que lindo. Os desenhos são muito legais, as crianças adoraram aqui em casa, pelo menos elas amaram. Então, assim, eu indico, se você quer um livro que tenha os principais historinhas clássicas, infantis, de forma narrativa, com rima, e que trabalha isso na criança, é legal. Tem também os desenhos que são em branco, as minhas filhas queriam pintar. Então, se você deixar a sua criança pintar, elas podem pintar também. E é isso, eu gostei dos ensinamentos, da história, do texto, do enredo, da proposta do livro. Eu achei ele muito lindo, olha, proteção. Aí trabalha algumas virtudes, né? Cada historinha. Olha aqui a Branca de Neve também, como é tipo, casou e teve filhos. Muito legal de ensinar também. Aí que já vai pro Chapeuzinho Vermelho. Olha, onde existe orgulho, não haverá lugar para a obediência, né? Fala sobre obedecer. E aí você pode, no final, conversar com os filhos sobre isso. Então, é muito importante no final da história a gente conversar com nossos filhos sobre o que ele aprendeu da história, o que a gente leu. Foi sobre o amor, foi sobre a obediência, o que é legal, obedecer pai e mãe, senão a gente tem consequências, as consequências para desobediência é ruim. E aí conversar sobre isso nas histórias infantis, nos contos. Então, assim, eu super indico esse livro, é para guardar, assim, sabe, aquele que você guarda para sempre, para dar para os netos, porque ele é muito lindo.
E pena que vem apenas 10, queria mais historinhas assim. Mas esse vem bem assim, aqueles clássicos que todo mundo, sabe, tem que ler pelo menos uma vez na vida para criança, para o seu filho. O segundo livro que eu tô lendo sobre virtudes com elas, porque foi isso que eu escolhi para ler no mês de julho aqui em casa, ele é cristão. Quem já conhece o Paulo Debs, né? Ele fala, é aquele que escreveu sobre provérbios em fábulas. É um livro muito famoso dele. E ele escreveu sobre o livro das virtudes bíblicas também. Esse aqui é um pouquinho mais caro, eu acho que foi uns R$ 70. Mas porque ele não, ele é um pouco, ele é médio, né, quadrado. Eu amo livro quadrado, gente, eu adoro livro quadrado. Eu não sei por quê, eu acho que parece que ele é mais arrumado assim, sabe? Ele é capa dura, o que é muito legal para os pequenos. Um azul assim, ele é meio dourado, olha. E aí eu vou virar para poder a gente ver melhor e folhear melhor o livro. Mas já vou logo avisando que a página, sim, é de revista. A gente ama quando é assim também, porque eles evita que rasgue, né, o livro com mais facilidade. Então foi ele que escreveu e também ilustrou. Então ele é desenhista também dessa coleção. E aí eu vou virar agora a câmera pra gente ver melhor. Ó, ele é assim. E aí vem com um marca-página assim, ó, daquele de fiozinho. E eu indico ele para criança que maiores, lógico, a partir de 5 anos também. Porque ele é aquele livro que você já tem que ter lido com a criança as histórias da Bíblia com a criança. A criança já tem que conhecer as histórias. Por quê? Porque ele vai falar, aqui ele dá uma palavra para os pais sobre a importância da leitura para os filhos. Por quê? Porque ele vai colocar as histórias de forma narrativa. E é uma narrativa livre. Então, para você entender o contexto, etc., a criança tem que já saber um pouco assim do que é a história, sabe? Eu, pelo menos, achei quando eu comecei a ler. Então, as virtudes são assim, olha, amizade. Aí tem 4 histórias da Bíblia sobre a amizade. Tem a história de Davi e Jonatas, por exemplo, e outras histórias, né? Disciplina, 4 historinhas sobre disciplina, honestidade, humildade, obediência, perseverança e responsabilidade. E ele coloca aqui também os versículos, né? Da história do livro da Bíblia onde tem. Mas cada virtude são pelo menos 4 histórias. Então, é de uma forma também. As histórias são curtas, o que é bem legal também. Olha, a amizade. Aí a primeira historinha é sobre as 3 flechas, que é sobre Davi e o Jonatas, né? A amizade que eles tiveram. Muito legal também. Ai, deixa eu passar aqui, ó. Então é curto, ó. Aqui só, olha, 1, 2, 3, já acabou. 3 páginas, já passa para outra historinha. Mais forte que a morte, ó. Que vai contar já outra história de amizade, muito legal também, que é a de Jesus e Lázaro, né? Que ele coloca, que ele ressuscita. E é muito legal também abordar isso com as crianças. Ó, e aqui são histórias curtinhas e as meninas também amaram. Elas pedem para contar 1, 2, 3 histórias. E é isso. E aí não é tão, ó, aqui já é disciplina. Os desenhos também são legais. Ó. E no final a gente sempre conversar com a criança, né? Sobre o que ela aprendeu, o que é. Deixa eu folhear aqui. Ó, ele é mais ou menos assim. Acho que deu pra ver, né? Então foi isso. Esses foram os 2 livros que eu comprei para poder trabalhar em julho aqui sobre as virtudes. E é muito legal você explicar também para a criança, primeiro, logicamente, né, o que é virtude. Quando você fala, vamos trabalhar as virtudes agora. Então, explicar o que é a virtude. As meninas, tipo, não sabiam. Ficaram, o que é isso, o que é aquilo.
E aí eu expliquei o que é virtude, né? Escolher aquilo que é certo, fazer o bem, fazer o certo. Quem é a pessoa que a gente vai se espelhar para ter virtude? Jesus. Como é que eu tenho virtude? Me relacionando mais com Jesus Cristo. E aí a gente vai construindo toda essa narrativa, digamos assim, das virtudes, esse ensinamento sobre virtude. E claro que a gente pode aprender com os clássicos, os contos infantis e também com a Bíblia. Então, isso aqui a gente faz após o almoço e dá para fazer assim, tranquilo, porque as histórias são curtas, né? E as meninas estão amando e não demora tanto também. Então, eu indico esses dois livros aqui, caso você queira trabalhar a virtude com as suas crianças. E à noite a gente está fazendo aquele que eu já mostrei aqui também sobre teologia, né? Então, esses aqui foi só do mês de julho mesmo. As meninas estão gostando muito e eu indico esses livros. Me conta se você tem outro livro que você, ou um tema que você está trabalhando com a sua criança aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!